mais uma live dessa sequência incrível para fazer com que você compreenda a importância que tem as emoções diante das suas dificuldades. Essa sequência que nós montamos é para fazer com que você perceba como é urgente que você aprenda a ter empoderamento emocional. As mulheres que buscam conhecer mais sobre as suas emoções, que buscam trabalhar mais, né, essa sua relação com você mesma, com elas mesmas, elas conseguem vencer diversas dificuldades na vida de uma forma mais tranquila. Vamos chegando para esse momento que é nosso. Você que está aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja muito bem-vinda. Na live de ontem, alguns homens também participaram, então se você está aí e é homem, esse conteúdo não é específico para você, mas pode te ajudar também, então seja bem-vindo. E o tema de hoje é dependência emocional. 3 emoções que fazem com que você seja dependente emocional de outra pessoa, que você dependa das pessoas. E aí, mais uma vez, eu quero dizer para você que aqui eu não falo de relação amorosa apenas. Se você está aqui porque está com dificuldade nos seus relacionamentos afetivos, amorosos, ok. Mas não é só sobre isso. Vocês vão entender diversas situações onde você vai poder fazer uma avaliação aí familiar, no seu emprego, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, onde há pessoas, você tende a depender caso você não conheça as suas emoções, caso você não saiba quais são as emoções que potencializam nessa questão da dependência emocional. Então, para começar, hoje eu gostaria de começar diferente do que das outras lives que a gente fez. Essa é a terceira live e hoje eu gostaria de iniciar fazendo assim, eu vou lançar as pistas, os sinais e você vai tentar se identificar dentro disso, tá bom? Para saber se você já vive relações de dependência emocional. Então, eu vou mostrar para você algumas situações, né, e algumas características, e você vai pensando aí, vai meditando aí, né, vai entrando dentro de si para observar se você já está vivendo relações assim, dessa forma, tá bom? Então, primeiro passo, né, um primeiro sinal para você identificar se você depende emocionalmente de outras pessoas. Quando você está se relacionando, você se afasta das suas amizades e dos seus familiares. Esse é um sinal de dependência emocional. Significa que o fato de você estar com outra pessoa lhe basta. Você se preenche totalmente com essa pessoa, né, abrindo mão das suas outras relações sociais e familiares. Perceba se você já está assim. Outro sinal, vive exclusivamente em prol dessa pessoa, que você é dependente emocional. Ah, mas tudo que você diz eu consigo visualizar um relacionamento amoroso. Pensa comigo, mães que vivem exclusivamente para os filhos. Mães, mulheres, né, que vivem exclusivamente para os filhos. Ela é 24 horas por dia mãe. Por que que eu falo assim? Porque nós, mulheres, temos várias facetas. Então, tem hora que somos mães, tem hora que somos esposas, tem hora que somos profissionais, tem hora que somos filhas, tem horas... Então, a gente vive múltiplas facetas. Então, essas mães que têm o filho como prioridade absoluta, ela tende a ser dependente emocional desse filho. E esse filho vai crescer, esse filho vai sair de casa, e aí é que vem o problema. Então, segundo sinal é se você depende e vive exclusivamente para essa pessoa.
eu usei o exemplo do filho só para você entender que eu não estou falando unicamente de relacionamento amoroso. Pode ser no trabalho. Uma pessoa que só consegue exercer a sua função no trabalho se aquela colega específica estiver ao seu lado. Isso é uma dependência emocional. Você não se sentir capaz a ponto de conseguir fazer a sua função sozinha. Então, perceba, percorre as relações, perpassa essa questão, do relacionamento amoroso. Outro sinal, se a pessoa é sua prioridade absoluta. Não pode ser assim. Quem está comigo aqui, me acompanhando já há algum tempo, sabe que a sua prioridade absoluta não existe. Mas a sua prioridade é você mesma. E depois você vai passando ali para o filho, para o esposo, para aqueles que estão ao seu redor. Você precisa se priorizar. E quando você faz a sua priorização, não é ser egoísta. Lembra? Eu falo sempre isso aqui. Então, se você está priorizando o outro, você está dependendo emocionalmente dessa pessoa. A ponto de não conseguir olhar para você com amor e se priorizar. Outro sinal de que você é dependente emocional. Se você só está bem se estiver com essa pessoa. Se a pessoa não estiver com você, você não está bem, você está mal, você consegue enxergar tudo cinza. Significa que você não se basta, você precisa ter essa pessoa ao seu lado. Então, se a pessoa sai um pouquinho ali do seu campo de visão, você fica mal. Você começa a se sentir mal, começa a se sentir frágil, começa a ficar com medo. Isso é um grande sinal de que você sofre dependência emocional dessa pessoa. Outro sinal, sua autoestima depende da aprovação dessa pessoa. Ah, eu tô bonita? Todos os dias a mesma pergunta. E ainda cobra, né? Ah, você nem percebeu que eu cortei meu cabelo? Você nem percebeu que eu botei um batom? Você não percebeu que eu troquei o brinco? Nossa, eu comprei essa roupa, você nem percebeu? Então, ela depende que a outra pessoa note. Ou seja, faz tudo para que essa pessoa observe e aprove. Não basta só observar, né? A pessoa tem que dizer, ah, não, sim, tá bonita. E se disser que tá feia, ela corre lá e troca. Não há nada da pessoa que está ao seu lado opinar sobre, ah, não, tá meio estranho, dá uma olhadinha. E você olhar e concordar ou não. Agora, a partir do momento que você depende exclusivamente dessa opinião, você sofre de dependência emocional. Eu vou contar uma história para vocês, para que vocês consigam assim se enxergar melhor nessa situação. Porque muitas vezes a gente falando assim fica meio solto, né? Mas quando a gente traz para nossa vida, a gente consegue compreender melhor. Eu, há um tempo atrás, eu era muito dependente emocional de algumas pessoas. Mas muito. Então, assim, se a pessoa não aprovasse as minhas atitudes, por mais que eu soubesse que eu estava correta, eu precisava da aprovação dessas pessoas. Eu sofria muito. E aí, para mim, era como se eu não significasse nada, como se eu não tivesse valor. Então, eu trabalhava, eu estudava, eu procurava dar orgulho a essas pessoas. E por mais que eu fizesse isso, eu sentia que eu não agradava tanto assim. E por isso eu sofria, por isso eu fazia mais, por isso eu me esforçava mais. Eu estava me matando por dentro para buscar a aprovação dessas pessoas. E eram pessoas muito próximas. Então eu tinha esse feedback assim muito próximo. E esse sofrimento de querer mostrar para o outro que eu sou boa, querer mostrar para o outro que eu sou eficiente, que eu sou capaz, que eu sou honesta, que eu sou do bem, que eu sou direita, acabava comigo. Porque as pessoas não correspondiam à minha expectativa de aprovação. No fundo, pode ser que essas pessoas olhassem e falassem assim, nossa, ela é muito boa no que ela faz. Nossa, como ela é boa nos estudos. Nossa, como ela está vencendo na vida. Mas o fato dessas pessoas não dizerem pra mim, me martirizava, me fazia sofrer.
E eu fazia de tudo por essas pessoas. Eu abria mão de mim mesma, elas eram minha prioridade. Então eu abria mão das minhas vontades, dos meus desejos, da minha vida, da minha saúde, principalmente mental e emocional, para poder satisfazer essas pessoas. Mas aí, um belo dia eu acordei. Eu percebi que por mais que eu fizesse, a única coisa que eu estava conseguindo como resultado era deixar essas pessoas mal acostumadas. E aí eu comecei a dizer uns nãos para essas pessoas. Foi quando realmente eu conheci as pessoas que eu estava tanto atrás de aprovação. Porque quando você começa a dizer não para aquele que você busca aprovação, essa pessoa estranha. Fala, ué, como assim? Tá dizendo não para mim? Não, mas não pode. Como assim? Olha que eu vou te avaliar negativamente. Dizer não para mim é fazer com que eu te avalie negativamente. Então, as suas atitudes, a forma como você se vê fragilizada, insegura, as pessoas também te veem. Você é aquilo que você pensa que é para os outros. Então, por exemplo, se eu estou fragilizada, se eu dependo da aprovação dos outros, os outros estão me enxergando assim. Nossa, ela é tão insegura, né? Já reparou? Tudo ela pede opinião para os outros. As pessoas sabem. Só que no fundo, você não precisa da aprovação de ninguém. No fundo, você se basta. Se você trabalhar a sua espiritualidade, se você trabalhar as suas emoções, o autoconhecimento, você vai perceber que você é dotada de uma força maior do que você imagina. Basta conhecer e botar em prática. E aí, para que você comece essa sua jornada de percepção, eu trouxe efeitos dessa dependência. E depois eu vou falar sobre 3 emoções que fazem com que você se torne dependente de outras pessoas. O primeiro efeito, você se torna refém do outro. Depender emocionalmente é assinar um contrato de que você é quase propriedade da pessoa. A pessoa sabe que lá no fundo, nas tuas emoções, você se acha incapaz de dar um passo sozinho. Você precisa dessa pessoa. Segundo efeito, você não consegue ter vida se essa pessoa não estiver com você. É como se a pessoa saísse e fosse lhe tirar do chão. Você não tem mais motivo para viver, você não tem motivo para lutar, você não tem motivo para conquistar, porque na sua vida o que interessa, o que basta é a outra pessoa estar do seu lado. E não basta estar do lado, tem que estar aprovando tudo que você faz. Outro efeito, se o outro não te aprova, você não está prestando. Se o outro não te aprova, você, mulher, acaba se sentindo um lixo de mulher. Não é boa o suficiente, não é bonita o suficiente. O corpo não tá bom o suficiente. São mulheres que dependem de elogios o tempo inteiro dessas pessoas. São mulheres que dependem o tempo inteiro que as pessoas estejam ali afagando, fazendo carinho. É uma coisa que gera 2 efeitos nas pessoas que convivem com mulheres assim. E os 2 são negativos. Primeiro efeito, as pessoas ficam sufocadas. Porque tem que estar o tempo todo provando para você que você é boa. Tem que estar o tempo todo afirmando para você que você é linda, que você é maravilhosa, que você é inteligente, que você... E elas se cansam e vão embora. Ou, também não é bom esse outro que eu vou falar. Elas acostumam, percebem isso como uma fragilidade em você e se aproveitam de você. Começam a te usar. Começam a usar ferramentas que você deveria ter para se proteger, mas não tem, para poder te usar. Então, são aquelas pessoas que te agradam para querer algo em troca. É como eu disse agora há pouco. São pessoas que estão sempre esperando o seu sim, porque sabe que o seu não vai fazer com que você fique naquela neurose. Eu disse não, a pessoa não vai... a pessoa vai ficar chateada, ela não vai gostar mais de mim, ela vai... E aí ela começa a te usar.
ela começa a traçar uma estratégia de como ela pode extorquir suas forças. Começa a fazer 1000 pedidos, começa a querer mandar no jeito que você sai de casa, no jeito que você se veste, com quem você anda. Essa pessoa, ela percebe que você precisa dela. E aí, ela vai à forra em cima da sua vida. Percebe que os dois são ruins? Você não tem nada a ganhar dependendo emocionalmente de ninguém. Você só tem a perder. Ou você perde a pessoa porque ela está sufocada de você, não aguenta mais, ou você perde a sua própria vida sendo escrava de outra pessoa que está lhe usando. E pior, fingindo que está ali fazendo as suas vontades, fingindo que está ali como uma parceria, um companheirismo que na verdade não existe. O primeiro não que você disser, a pessoa cai fora. Ou começa a fazer da sua vida um inferno. E aí, por que mulheres se veem nessa situação? Por que elas se sentem assim? Existem 3 emoções que vão te explicar um pouquinho sobre isso. Ontem, na live que eu fiz, eu recebi uma pergunta pelo Facebook. A pessoa me perguntou assim, mas como é que eu faço para aprender sobre as minhas emoções? As lives é um conteúdo que eu faço gratuitamente para que você compreenda onde está o erro. Para que você entenda que o que você está vivendo hoje tem solução, dá para melhorar, dá para transformar, dá para você ser outra pessoa. E ter, assim, os melhores anos da sua vida a partir do momento que você aprende isso. Mas aqui na live, o espaço de tempo é muito curto. Eu não consigo ensinar para você como que você vai fazer para poder aprender mais sobre as emoções. Eu vou botando conteúdo conforme eu consigo. Porque eu tenho o meu curso, eu tenho as minhas mentoradas, eu tenho os atendimentos, eu não tenho tempo para ficar só aqui. E outra, né? É o meu trabalho ensinar essas mulheres. Meu trabalho é ensinar você como vencer as dificuldades que estão na sua vida hoje. E com isso você vai ter uma vida próspera. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para você de 3 emoções que já vão te dar assim, opa, peraí, então vou ter que trabalhar isso aqui, tá? Primeira, mulheres que exercem adoração. A emoção da adoração é uma emoção que vai te levar à dependência emocional. E eu não tô aqui falando de adoração religiosa não, tá, gente? Porque a adoração religiosa, ela conota a adoração a um ser superior, a um ser supremo. É uma admiração a algo que não é terreno. Eu estou dizendo aqui de uma reverência a um ser humano. Uma veneração ao que é falho. Só que cega, buscando perfeição. Quem é que vai conseguir perfeição de um ser humano? Me explica. Quem é que vai conseguir retirar, extrair de um ser humano a perfeição? Ninguém. Então, adorar a um ser humano só pode dar errado. E muito errado. É assim a emoção principal de uma pessoa que depende emocionalmente de outra. Adorar essa pessoa, venerar essa pessoa. Olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, é a pessoa mais linda da Terra. Nossa, é a pessoa mais inteligente. Nossa, é a pessoa mais perfeita. Nossa, ela não tem erro. Isso não existe. Isso nem amor é. Adoração não é amor. O amor é você olhar para o outro e amá-lo mesmo com os defeitos. Mesmo compreendendo, enxergando e convivendo com os defeitos. Isso é amor. Adoração não é amor. Adoração é cegueira. Você está com uma venda nos olhos, se enganando. Outra emoção que faz com que você entre nesse buraco aí da dependência emocional. Encantamento. O encantamento. Tanto é que, pensa comigo. Príncipe encantado. O que você lembra disso?
Aquele príncipe que chega para salvar a donzela, tão frágil e delicada, que sozinha não conseguiria passar por aquilo. Ela precisa de um príncipe encantado. Então, esse encantamento por outro ser humano é um deslumbramento, uma admiração em excesso. Esse encantamento pode te levar a uma dependência emocional. Outra emoção que vai te levar para lá. Medo. Percebam que eu falei do medo em quase todas as lives. Lembra que eu disse que o medo é uma emoção universal que perpassa aí o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Quem nunca sentiu medo, gente? Só que o que acontece? Essas emoções, elas estão intercaladas. É como um jogo. É como as sílabas de uma palavra. Você junta uma sílaba aqui, uma sílaba ali, outra aqui e forma uma palavra, certo? Então, em relação a você depender emocionalmente de outra pessoa, é isso. Você junta uma emoção aqui, outra aqui e forma a dependência. Então, eu já falei sobre adoração, encantamento, e para fechar esse ciclo da dependência vem o medo. E esse medo, ele vem ao quadrado. E aí nós chamamos ele de quê? De temor. O temor é maior que o medo. O medo é algo constante, é algo universal, é algo que está ali no seu dia a dia, você aprendeu até a lidar com ele. Isolado. Tanto que eu digo, aquela que não sabe lidar com seus medos, ela se sente paralisada, prisioneira na sua própria vida. Ela não consegue dar um passo, que tudo ela tem medo. Mas existem mulheres que conseguem lidar com o medo perfeitamente. Esse é o correto, porque o medo ele não vai sair da sua vida. Você nasceu com medo para que você se protegesse. É uma emoção de autoproteção. Agora, quando você pega o medo e coloca ele ao quadrado, ele vira temor, que é a falta de tranquilidade, a falta de paz, a sensação de ameaça. Pensa comigo, não faz todo sentido agora? A dependência emocional, ela é composta. Pega aí a cestinha, dependência emocional. Dentro da cestinha você coloca encantamento, adoração e temor. Pronto. Tornou-se refém daquela pessoa que você diz amar. Porque, como eu disse, isso não é amor. Você começa a ter medo da perda. Ai, se a pessoa me deixar, eu não vou ter vida. Ai, eu não sei viver sem você. Ai, se você for embora, eu morro. Percebe como isso é prejudicial e perigoso? Então, lá no início eu falei dos sinais para que você se identificasse, para que você observasse se você já se encontra nessa situação de dependência emocional, seja em qualquer tipo de relacionamento, tá? A primeira live eu falei sobre relações, e lá eu expliquei que nós temos 3 tipos de relacionamento: afetivo, interpessoal e profissional. A dependência emocional pode estar em qualquer um desses. A mulher, ela pode ser dependente emocional dos filhos, ela pode ser dependente emocional da sua colega de trabalho, ela pode ser dependente emocional de uma prima, de uma amiga, de um namorado, de um companheiro, de um colega de classe. Ai, se o meu colega não estiver aqui, eu não consigo fazer aquela prova. Entende? Não tem algo específico, não é uma pessoa X. É o alfabeto inteiro. Se você está tendenciosa a ser dependente emocional de alguém, nem tudo te garante que é de um relacionamento amoroso. Tem mulheres que nem têm um relacionamento amoroso e são dependentes emocionais da melhor amiga. A melhor amiga não pode arrumar um namorado. A melhor amiga não pode sair com outra amiga. A melhor amiga não pode, de jeito nenhum, fazer alguma coisa que não conte pra você. Você acha uma grande traição. E eu sempre escuto: nossa, Vislene, parece que você entra na nossa mente. Você tá dizendo situações que eu vivo no meu dia a dia. Porque eu vivi também.
Eu já possuí dependência emocional de amigas. Onde, se eu descobrisse que a minha amiga tinha algo lá que eu não sabia, eu ficava indignada. Eu lembro que uma vez foi tão ridículo que eu fiquei, muito brava com uma amiga minha, porque ela tinha um imóvel alugado e a pessoa que alugava o imóvel dela veio me contar. Ah, não, porque o apartamento que eu moro é de fulana. Eu fiquei revoltada. Falei assim, como assim eu sou sua melhor amiga e não sei que você aluga o imóvel para minha outra amiga? E aí ela virou para mim e falou assim, eu nem sabia que eu tinha que te contar. Tá entendendo? E eu comecei a fazer essa percepção na minha vida. Eu trago para você aquilo que eu já passei, que eu superei e aprendi o caminho. E aí, eu passei várias situações difíceis e complicadas, porque ou eu perdi aquela pessoa que eu estava dependente, ou essa pessoa me usava. Como aqueles 2 exemplos que eu falei para você, não tem como dar bom. Ou a pessoa te larga porque tá sufocada, ou a pessoa te usa. Então, eu espero que você tenha conseguido aí se enxergar em algum desses momentos, em alguns desses sinais que eu disse, compreendeu os efeitos dessa dependência e absorveu quais são as emoções que estão te levando para esse lugar. Porque aí você vai conseguir refletir sobre você. Esse é o objetivo aqui. É o que eu consigo te ajudar aqui, nessa live de 30 minutos. Fazer com que você se veja, entenda qual é o efeito que isso vai trazer para sua vida e entenda o que está te causando isso. E só para te dizer, eu tenho remédio, tá? Eu tenho remédio. O mesmo que eu tomei, o mesmo que eu usei para minha vida. Continua aqui nessa sequência de lives, que domingo eu vou falar para você que remédio é esse. Hoje eu fico por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu queria muito pedir que você colaborasse comigo. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com as tuas amigas, com as tuas irmãs, com as tuas tias, com a sua mãe, com as mulheres da sua vida. Elas precisam saber disso. Você que está no Instagram, compartilha, envia para outras mulheres. Elas precisam saber que essa dependência emocional adoece a alma. Nós não merecemos viver assim. Você que está no Facebook, curte aí. Entra para a página Jornada da Transformação Vislene Reis. Participe, chame outras mulheres. Vamos praticar sororidade ajudando a curar outras mulheres. Não adianta a gente levantar a bandeira de sororidade e ter um conteúdo gratuito desse e você não compartilhar com outras pessoas. Existem várias pessoas passando por situações difíceis que você pode ajudar. Tá bom? Te espero amanhã no mesmo horário, 21 horas. Amanhã o tema também é bem forte. Eu já estou recebendo mensagens. Nossa, só tema forte. Olha, tem me ajudado a me perceber. Nossa, eu não sabia que eu sofria por causa disso. Então, que bom, eu fico feliz de receber todas essas mensagens. Mas eu fico mais feliz em ver você compartilhando com outras mulheres. Tá bom? Até amanhã. Saúde e paz.